Bem, gente, vamos dar continuidade à nossa aula sobre os conversores, certo? Então, hoje, essa aula a gente vai estar vendo o funcionamento dos conversores CC-CC, né? De corrente contínua para corrente contínua. Então, como eu falei a vocês, anteriormente vai existir outros tipos de conversores, a gente já viu os retificadores, e agora nós vamos ver a parte dos conversores. Inicialmente a gente vai ver o de CC e CC, e depois o de CA para CC, que é a questão dos inversores. Então hoje a gente vai estar vendo como é que funcionam esses tipos de conversores e como são formados, como são construídos seus circuitos, né, para a gente poder fazer esse tipo de conversão. Bom, o princípio básico de operação dos choppers, né, básico, ele é esse funcionamento aí, como eu já falei a vocês na aula anterior, foi aí no último slide, né, que eu apresentei para vocês como é a configuração básica de um circuito desse tipo. Então, nós temos aí uma tensão de entrada, né, e vamos ter uma tensão de saída. Essa tensão ou ela vai ser elevada ou vai ser reduzida, né, depende de qual tipo de chopper que você usa, né? Nós vimos que vai ter um que vai elevar a tensão e outro vai abaixar essa tensão. Então, veja aqui pelo gráfico, né, nós vimos aqui que a tensão de saída variável, que é o que a gente quer, ela vai variar entre uma certa faixa, de 0 até a sua tensão de entrada. E aí a gente fazendo essa chave que tem aí, que a gente vai usar um semicondutor com essa chave. Fazendo essa chave ser ligada e desligada alternadamente, vai ser possível a gente obter uma tensão desejada na saída, com os valores que a gente deseja. Então, o princípio basicamente é esse. Então, a gente vai ter esse chaveamento, né, que vai estar ligando e desligando. A entrada aí vai estar, uma hora ela vai estar aberta, né, outra hora não vai estar funcionando. E aí, a partir dessa questão do chaveamento, é que a gente consegue obter uma tensão na saída. Seja ela maior ou menor, depende da composição do circuito que você vai usar. Que é o que a gente vai ver mais na frente, esses circuitos. Então, a tensão de saída que a gente deseja, ela vai depender também de uma coisa interessante, que é a questão do que a gente chama de ciclo de trabalho, né? Sobre a questão do chaveamento, né? Quanto tempo essa chave vai estar funcionando, vai estar conduzindo, e uma relação do tempo em quando ela vai estar desligada, né? A gente diz que a chave está fechada. Então, essa equaçãozinha aí eu trouxe só para mostrar a vocês. O que interessa aí, na verdade, é só essa parte final da equação, que ela está dizendo que a tensão final, né, V0, que é a tensão que eu desejo na saída desse conversor, ela vai ser igual a um valor D, um Dzinho aí que a gente chama de ciclo de trabalho, vezes a tensão inicial, né, a tensão de entrada. Então, quem vai me dizer qual vai ser a tensão que vai estar saindo vai ser esse D, que a gente chama de ciclo de trabalho, que nada mais é que o tempo de funcionamento on, que a gente chama de quando o tempo em que a chave está aberta, dividida pelo tempo total, o período total aí desse ciclo de trabalho. Ok? Então, quem vai estar dizendo, quem vai controlar essa tensão de saída nessas operações vai ser o ciclo de trabalho, né, que é a questão aí do chaveamento, quanto tempo essa chave vai estar funcionando ou não. Então, quem vai estar controlando, gente, o sinal de saída, ela pode ser controlada de duas formas. A gente vai ter que usar algum controlador que vai estar controlando essa chave, né, a questão da chave estar aberta ou fechada. Então, além do circuito que temos, o circuito básico para esse tipo de conversor, nós vamos ter que também implementar um circuito extra, que a gente diz que é um circuito que vai estar controlando a questão do chaveamento, quando a chave vai estar aberta e quando ela vai estar fechada. Então, a gente pode controlar de duas formas, certo? Usando dois tipos de controle aí, que é por modulação, por largura de pulso, que a gente chama de PWM, e outro também que pode ser usado é a modulação por frequência de pulso, né, PFM. Mas o mais utilizado, que a gente mais utiliza para esse tipo de circuito, essa questão do controle aí, vai ser o PWM, que a gente vai ver mais na frente, que ele vai estar atuando aí no nosso sinal de saída nos conversores, né?
Então, o que seria a modulação PWM? A gente não vai entrar em tantos detalhes assim como é o seu funcionamento, mas o importante é saber que é ele que é empregado no controle da questão do chaveamento nos conversores. Então, gente, por quê? Porque os conversores CCCC, a tensão de saída dele, né, que é esse V0, deve ser controlada mediante alterações na tensão de entrada, ou a gente pode estar variando também alguma coisa na carga. Então, isso é feito controlando os tempos em que as chaves semicondutoras estão ligadas ou desligadas. Então, ela é quem vai estar controlando a chave, então, o tempo que ele está ligado e o tempo que eles vão estar desligados. Essas chaves semicondutoras, volto a dizer, são aquelas chaves que a gente estudou no primeiro momento, que pode ser um transistor, pode ser um SCR, pode ser um MOSFET, um TRIAC, e entre outros, certo? Então, vai depender da situação, você pode usar qualquer chave dessa para estar chaveando, né? Tá ligando, tá abrindo ou fechando aí o circuito. Então, o valor médio de tensão de saída vai depender dos tempos tempo on e tempo off, né? O tempo de chave aberta e fechada. E o método de controle empregando frequência de comutação constante e controlando-se o tempo de comutação da chave, ela é denominada de modulação por largura de pulso, ou PWM. Então, vejamos nessa figura que eu trouxe para vocês, né? O que acontece aí nessa figura? A gente está desejando, aí nesse caso, a gente está desejando diminuir o valor médio da tensão de saída, né? A gente quer estar diminuindo. Eu tenho uma tensão de entrada constante, eu quero diminuir ela, né? Vamos supor que eu tenho 20 volts na entrada, mas eu quero reduzir ela para 12. Né? Então, o que ele faz aí? Então, para esse caso, a gente basta reduzir o tempo de condução da chave. Vejam que a gente tem essa figura em um circuito, eu tenho aqui uma chave, né? Então, para a gente conseguir diminuir essa tensão, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reduzir o tempo de condução da chave, ok? E aí, para aumentar, o que é o contrário? O contrário vai ser eu aumentar o tempo de condução da chave. Aí eu vou estar alterando, em vez de estar reduzindo a minha tensão de saída, eu vou estar aumentando ela. Então, gente, vai depender, como eu falei já anteriormente, então depende desse Dzinho, né, que é o tempo entre a chave estar ligada e o período do sinal completo. E aí, então, essa relação entre o tempo de condução da chave, T1, e o período total, a gente já viu que ela é chamada de ciclo de trabalho. Então, ele é quem vai determinar se o sinal de saída vai estar maior ou menor do que o nosso sinal de entrada. Então, vejam como eu estou trazendo aqui para vocês essa imagem, né? Que é uma imagem de um circuito de um tipo de conversor, que é o conversor elevador, que a gente vai estar vendo com mais detalhes na frente. Eu trouxe somente para vocês observarem a questão do controle. Nós temos aí, por exemplo, vocês estão vendo aí, que quando a gente for montar um tipo de circuito desse, para a gente construir um conversor desse tipo, né, um conversor elevador, então veja que a gente tem essa configuração, nós vamos ter alguns componentes eletrônicos aí que a gente já estudou anteriormente, e vejam que eu trouxe aqui essa imagem para mostrar a vocês o que eu falei anteriormente. A gente tem uma chave aqui, onde tem aqui Q1, né, onde tem essa setinha aqui, ligando esse quadradinho fora dele. Isso aqui é uma chave, isso aqui é um MOSFET, né? Ele é que vai estar fazendo o papel de estar chaveando aí esse circuito. E aí eu trago para vocês a imagem de esse quadrado fora aqui, né? O quadradinho extra. Ele vai ser o que vai estar controlando o chaveamento, que seria aqui por modulação do PWM. Então, a gente, além de você fazer um circuito desse, né, a gente vai para o laboratório, monta lá direitinho, a gente tem que ter um circuito extra, que é um circuito desse tipo aqui de modulação PWM. Então, aqui já vai ser outro circuito extra. Se quem quiser tiver interesse aí, olhar, pesquisa como é que é um circuito PWM e vocês vão ter acesso a isso. Então, eu trouxe essa imagem só para vocês verem aqui, que além do circuito que a gente vai ter, a gente tem também o controle extra, que foi ele que vai estar controlando o chaveamento desse conversor. Então, como eu citei a vocês, a gente tem basicamente dois tipos, os mais básicos são os dois tipos de conversores, né, que é o Chopper Step Down, ou Buck, é conhecido também como Buck, ou outro também que a gente vai ver também, que é o Chopper Step Up, né, em inglês aí, ou Boost. Então, esse aqui no caso, esse primeiro que a gente vai estar estudando, que é o Step Down, ele é o tipo de conversor abaixador,
ele vai pegar uma tensão de entrada e vai estar abaixando ele. Então, gente, a gente pode ajustar uma tensão média numa carga chaveando a fonte de alimentação. Então, eu tenho uma carga aqui representada por uma resistência e eu posso estar ajustando essa carga, a tensão média sobre ela, fazendo essa questão do chaveamento aí, certo? Quais são as principais aplicações que a gente tem nesse tipo de conversor? Em abaixador de tensões em fontes de alimentação, certo? Em acionamento de motores CC e em carregadores de bateria. Então, essas são as principais aplicações onde a gente pode estar vendo esse tipo de conversor. Então, a composição básica desse tipo de conversor é essa imagem que eu estou trazendo para vocês, certo? Que ele é composto aí, né? A gente vê na sua composição, nós temos aí uma chavezinha, vamos ter o diodo e um indutor, né? Eu já falei até anteriormente no caso, né? O indutor e o diodo, ele vai estar eliminando a ondulação da corrente, né? Que é o que a gente deseja estar eliminando aí no sinal, porque a gente quer deixar ele bem constante, então a gente tem que estar eliminando essa ondulação. O papel do indutor e do diodo aí vai ser basicamente isso. Então, no primeiro momento aqui, o que é que a gente tem aqui? A gente disse que quando a chave ela tá aberta, né? Ou seja, fechada, a gente vai ter uma corrente, né? Que vai estar passando aí pelo indutor. Ela vai armazenar, que a gente sabe que o papel do indutor é armazenar energia elétrica, só que aí na questão do campo magnético, diferente do capacitor. E aí, quando essa chave passa para a posição B, o indutor vai atuar agora como uma fonte, transferindo a energia armazenada para a carga. Então, basicamente é só isso, né? Nós vamos ter aí essa chave, então quando ela fecha, a gente vai estar carregando o indutor, e aí quando você abre ele, esse indutor agora vai passar a ser uma fonte também de energia. Então, temos aí o desenho, a figura, como é o circuito aqui para quando a chave está ligada, né? O diodo não vai estar funcionando, ele vai estar aberto, ok? E depois aqui na segunda figura a gente tem a chave sendo aberta, e aí agora nesse momento quem vai estar fornecendo tensão para a carga agora deixa de ser a minha fonte, né? E agora passa a ser o indutor. Então, todo momento a gente vai ter uma tensão sobre a carga. E o que vai estar me dizendo quanto essa tensão vai estar maior ou menor, no caso a gente vai estar diminuindo, né, que é um abaixador, vai ser a questão do chaveamento, ok? Então, é basicamente isso aí que a gente, como funciona. E outra coisa também, gente, quanto maior for o valor da indutância, menor será o ritmo de corrente, menor vai ser a ondulação. Então, é importante também prestar atenção nos valores da indutância quando a gente monta um tipo desse circuito, ok? Vejam na imagem agora das formas de onda que acontece aí com sinais nesse tipo de conversor. Vemos aí no primeiro gráfico, nesse gráfico azul, né, que a tensão de saída é menor do que a tensão de entrada. E a gente também fica atento a essa corrente aqui ao último gráfico, né, que é a corrente também da carga, e zero, essa corrente de saída. Vejam que a corrente agora está de forma quase que constante, né, quase uma reta, o que é o que a gente deseja, que essa tensão seja constante, o mais constante possível. E aí vocês estão vendo que, como eu falei anteriormente, quanto maior for a gente vai poder estar diminuindo essa ondulação aí dessa corrente, com a relação do valor da indutância, né? Quanto maior o indutor a gente usar, então menos ondulação a gente vai ter nesse sinal aí. Então, essas são as formas de onda para esse tipo de conversor. Então, outro tipo de um conversor também, que agora é o conversor elevador, nós vimos o abaixador e agora a gente vai ver o elevador, é o Chopper Step Up ou Boost, também conhecido como Boost. Então, a gente elevar a tensão de uma fonte, tirando proveito da tensão induzida no chaveamento do indutor. Então, a gente vai estar podendo fazer esse tipo de processo, tá? A gente elevar. Então, a gente pega uma fonte, agora, em vez de baixar esse valor, eu quero elevar. Então, a gente vai estar fazendo agora outro tipo de configuração, né? Não vai ser o mesmo circuito anterior.
A gente vai ter outra configuração agora, vai mudar algumas coisas. E aí a gente vai ver, né, como é que funciona eles. Então, gente, as principais aplicações para esse tipo de conversor são essas. Então, a gente tem elevador de tensão em fontes de alimentação, retificadores com elevado fator de potência, acionamento de motores CC também, né? E interconexão entre painéis fotovoltaicos e barramento CC. Então esse é um conversor também muito importante. Vejam que ele tem várias aplicações, né? E inclusive coisas atuais que a gente estuda atualmente, que está surgindo ultimamente, né? Que é a questão do sistema fotovoltaico. Então ele serve para fazer a conexão, interconectar os painéis com as tensões CC, ok? Aqui nós temos como é que é a configuração desse tipo de circuito aí, nesse tipo de conversor, né? Que agora trata-se de um conversor elevador. Como é que ele funciona? Então ele tem essa estruturazinha, né? Nós temos aqui, vejam que a gente tem basicamente as mesmos componentes eletrônicos do anterior, só que agora eles estão em posições diferentes. Que a função dele agora não é mais abaixar a tensão, e sim elevar. Então o que acontece, gente? Então nós temos aí uma chave, né? Essa chavezinha aí, a gente tá aqui simbolizada pela letra CH. E aí, o que é que vai acontecer? Quando essa chave ela é fechada, quando a gente fecha essa chave, o que é que está acontecendo? A corrente começa a passar através desse indutor. Então nós vamos ter só esse circuito aqui inicial funcionando. Olha, vejam aqui onde eu digo aqui, circuito equivalente para a chave ligada. Então no momento que essa chave fecha, como a gente está vendo aqui, esse indutor aqui, né, que simboliza pela letra L, ele começa a ser carregado, né, da mesma forma que a gente viu anteriormente. Então ele carrega, e aí a corrente cresce sobre ele, né? Isso vai aumentar ainda mais a energia armazenada por ele. E aí o que acontece? Quando agora a nossa chave é aberta, que é o segundo momento agora na segunda figura, o que vai estar acontecendo? A corrente agora é do indutor, certo? Ele vai continuar fluindo e agora também vai passar, a partir de agora vai estar passando também pelo diodo, né? E aí agora o circuito já aumentou mais, então abriu o circuito. O indutor agora é que vai estar fornecendo tensão para minha carga, ok? E aí nós temos também o capacitor também, que como ele é um armazenador de energia, ele também vai estar fornecendo tensão para a saída, né? Em um momento é ele que vai estar fornecendo, o outro é o indutor, e essa aí é a configuração que a gente tem. Então quando a gente for para o laboratório, a gente vai ter que ter esses componentezinhos aí para montar esse tipo de conversor, né, e ver se a gente consegue fazer esse tipo de conversão, aumentando ou diminuindo. E lembrando sempre, né, que a gente vai ter que ter também o circuito de controle, que vai estar controlando aqui a chave no momento que ela vai estar abrindo e fechando. Então, gente, o circuito desse tipo de conversor é basicamente esse, né? A gente vai ter que ter um indutor, um capacitor, diodo e resistências. Então é esse aí a configuração que a gente vai estar tendo ideia de como montar mais futuramente. Então vejam aqui que é a forma de onda para esse tipo de choper, né? Quando a gente tem um ciclo de trabalho de 0,5, ou seja, quando a gente diz que a chave ela está aberta, né, a metade do período total, nós temos esse tipo de configuração aqui, né? Vejam que no gráficozinho, logo o último gráfico, que é a tensão de saída, ele está me dando aqui uma tensão de entrada, certo? Ele disse que essa tensão de saída aqui é 2 vezes a tensão de entrada. Então ele foi elevado aqui, né? Então vejam que a nossa forma de onda para esse tipo de conversor é essa forma de onda. No anterior a gente viu que ele baixou a tensão de saída, né? A gente pegou a tensão de entrada e baixou ele. E agora nesse tipo de configuração a gente está elevando. Por isso que a gente disse que ele é um conversor elevador. Bem, então é isso aí, a forma de onda para esse tipo de conversor. Bem, gente, então a gente chega mais no final de uma aula onde a gente viu hoje as 2 configurações de tipo de conversor CC-CC, né, que foi
o conversor elevador e o abaixador. E nas próximas aulas a gente vai estar vendo agora o outro tipo de conversor, que é o CACC, né, corrente alternada com corrente contínua, que a gente conhece como inversor. E aí nas próximas aulas a gente vai estar estudando sobre eles. O que eu sugiro a vocês é o seguinte: sugiro que vocês pesquisem, né, como é que monta-se esse tipo de circuito, né? E aí quem também tiver curiosidade, e também acredito que alguns alunos chegaram a baixar algum aplicativo, no caso, que eu até sugeri, né? Eu sugeri o Proteus, que é um simulador computacional. Então, quem tiver curiosidade, pesquise como montar esse tipo de conversor e tá tentando, certo? Simular lá no Proteus, para vocês terem uma ideia de como é que funciona esse tipo de conversores. E que também, quando a gente voltar, né, uma das atividades sugeridas para a gente vai ser isso. Vocês vão estar montando esses tipos de conversores aí nos laboratórios. Então, sugiro que vocês já deem uma pesquisada e vejam, porque se precisar de alguns componentes também a gente vai ter que estar providenciando, né? E aí, me repassem aí, quem tiver interesse de fazer, quem já tiver adiantando, né? Pode estar pensando aí, pesquisando, e se aí for o caso de precisar de algum componente, aí vocês me passam a minha informação, que eu passo para o pessoal lá do CETEC, para eles estarem providenciando. Assim que a gente voltar, a gente vai estar montando esse tipo de trabalho, né, que vai ser uma atividade avaliativa. Então, bom estudo aí, boas pesquisas e até a próxima aula.